Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesse domingo, nessa manhã. Que o Senhor possa estar nos abençoando e nos orientando através da sua santa palavra. Vamos conversar um pouco hoje. O texto da nossa lição é viver com sabedoria. O apóstolo Tiago, na sua carta, capítulo 1, versículo 5, e a parte A do versículo 6 diz assim: se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. O dicionário bíblico universal, que eu herdei do meu pai, né? Tá com as páginas até amarelhadas aqui, precisa tomar cuidado para não quebrar. Mas ele é muito bom, esse dicionário. E ele escreve assim: sabedoria. A palavra sabedoria, em muitas passagens bíblicas, e especialmente no livro dos Provérbios, que é o texto que nós vamos estudar, significa um estado de meditação, tendo em vista a verdade e os deveres morais e religiosos. Provérbios 1, 2, a palavra tem o sentido de prudência ou circunspecção. É aquela parte da sabedoria que se deve querer alcançar. Somente os loucos e os idosos é que recusam aprender e tirar proveito dos conselhos dos mais experimentados. A sabedoria também a vemos personificada em Provérbios 1:20, como para nos sugerir as suas aplicações em contraste com a secreta incitação dos maus. A sabedoria se revela apelando publicamente aos homens. Há outros adjetivos que o dicionário traz, mas nós não vamos entrar neles, né? E a nossa lição, se você estiver com a sua Bíblia, é lá no livro de Provérbios, capítulo 1, né? A partir do versículo 1, não vamos ler o texto todo porque é longo, mas diz Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. E aí ele vai falando lá no versículo 7, diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E conclui dizendo que os necios são mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar, os levam à perdição. Mas o que me der ouvidos, que aí é a sabedoria falando, né, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Vivemos tempos em que os valores da vida foram reduzidos a realizações prazerosas. Hoje se vale muito mais por aquilo que se tem do que por aquilo que se é, né? Já não se dá tanto valor às pessoas, mas às coisas. Para muita gente, a alegria da vida está em ter, em comprar, em acumular. Muita gente vive, né, se endivida, inclusive, vive em situação financeira complicada, porque quer ter muitas coisas, né? Às vezes até por inveja do outro que tem. Ah, o meu vizinho tem isso, eu quero também, né? Quando a gente deveria ficar satisfeito e grato com aquilo que a gente tem, que é aquilo que Deus nos deu. Corre-se atrás daquilo que propicia satisfação e prazer. Vive-se como se a vida fosse durar para sempre. Vai, né? A gente costuma dizer que o caixão do fundo não tem gaveta. Ninguém leva nada, né? Quando morremos, deixamos tudo aqui. Contrapondo todos esses propósitos, o livro de Provérbios nos mostra que as grandes conquistas da vida vêm de habitar em segurança, com tranquilidade e sem temor do mal, né? Está lá no versículo 33, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal.
E que sabe a pessoa que compreende e almeja essas coisas. O livro Provérbios pertence a um bloco de livros bíblicos denominados sapiensais. Entre esses livros, nós encontramos o livro de Jó, né? Provérbios, o livro de Salmos também entra aí nessa lista, o livro de Cantares, né? Eclesiastes, são livros chamados livros sapiensais. Isto é, de sabedoria. A palavra hebraica correspondente ao que chamamos de provérbio é marshal, semelhança, comparação. Porque se utiliza de um estilo de escrita curto, né? Os provérbios, às vezes, cada provérbio é um provérbio, mesmo que esteja dentro do mesmo capítulo, às vezes não tem uma sequência, como a gente vê em outros livros da Bíblia. Um estilo de escrita curto, penetrante, com uso de comparações e paralelismos. Né? Para provérbios compara muito, né? O justo com o ímpio, né? O sábio com o nécio. Você vai ter muitas essas comparações no livro de Provérbios. Então ele fala assim, o uso de comparações e paralelismos de fenômenos diferentes, né? Os primeiros capítulos do livro são atribuídos a Salomão, né? Os primeiros capítulos são atribuídos a Salomão. E o seu objetivo, ao escrever, está declarado nos 4 primeiros versos. Para aprender a sabedoria e o ensino. Para entender as palavras de inteligência. Está lá no versículo 2, né? Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, e para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. A sabedoria é uma coisa que a gente adquire com a vida. Minha mãe era uma pessoa, eu sempre digo que a minha mãe era uma pessoa sábia, mas a minha mãe era analfabeta. Então ela não tinha o conhecimento, mas tinha a sabedoria da vida. Isso, às vezes, é mais do que o próprio conhecimento. Eu fiz 4 faculdades, fiz pós-graduação, né? Não significa que eu seja uma pessoa sábia. Há pessoas aí, né, que com poucas palavras, eu me lembro agora, o nosso irmão João Silva, uma pessoa de uma simplicidade muito grande, mas era um homem sábio. Né? Meu pai era um homem sábio. Ensino e sabedoria são coisas distintas, mas que caminham juntos. Tanto o ensino, que é o conhecimento, quanto a sabedoria são coisas que se aprende, né? Para aprender a sabedoria e o ensino. O ensino relaciona-se com aquilo que é transmitido, buscado e obtido. Lá o versículo 3 diz, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. A gente busca o conhecimento, né? Eu leio muito, eu tenho uma biblioteca aqui. Isso é adquirir conhecimento. Porque a gente vai buscar esse conhecimento. Já a sabedoria tem a ver com vivência, tem a ver com experiência. A sabedoria vem das experiências que a vida nos faz, das experiências que nós adquirimos na nossa caminhada, nas coisas boas e nas coisas ruins pelas quais nós passamos. Basta a gente aprender, né, com todas as situações, seja elas boas ou ruins. E isso é que nos traz sabedoria. O conhecimento vem da educação escolar e o convívio social. Já a sabedoria que torna um homem, um ser humano verdadeiramente sábio e eficiente para cuidar de si e dos outros com dignidade, provém de Deus. Tiago escreve, se alguém quer sabedoria, peça a Deus. Conforme lemos em 1:7, versículo A, parte A. Então, no versículo 7 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor aqui no sentido de respeito, não é de medo, tá? Então, 2 conotações diferentes para essa palavra. A palavra princípio, no hebraico, tem, entre outros significados, o sentido de a parte mais importante, a essência. Então, o princípio é a parte mais importante, é a essência. O que sugere que o verdadeiro conhecimento e entendimento estão fundamentados na fé.
né? Diz que não sede sábios aos seus próprios olhos. Sendo assim, a verdadeira sabedoria é aquela que de alguma maneira se relaciona com Deus ou faz referência a Ele. O tema principal abordado no livro de Provérbios é a vida. Todos os provérbios falam de situações da vida. Compreendê-lo é a mensagem que a sabedoria prega. No contexto bíblico, sabedoria tem um sentido de trazer orientação, de conduzir em segurança, de navegar com sucesso pela vida. Assim, uma das características da sabedoria é a prudência, que se manifesta na vida de forma crescente. O que diz aqui? Ouça o sábio e cresça em prudência. Está no capítulo 5, na parte A. Já o conhecimento, que é a instrução, a educação, aquilo que a gente aprende na escola, né? Tem como uma das suas características a aquisição de determinadas habilidades. Então, há pessoas que têm mais conhecimento nessa ou naquela área. Há pessoas que se interessam em conhecer essa ou aquela área, às vezes em função da sua profissão, não é? Em função do seu ministério na igreja. Eu, por exemplo, eu procuro conhecer o máximo que eu puder sobre o assunto que a gente vai tratar na escola dominical. Então, é um assunto de meu interesse. Eu vou procurar e buscar encontrar esse conhecimento. Em Provérbios, a sabedoria é apresentada como uma pessoa. Né? É interessante, né? E ele fala assim, ó, ele é apresentado como se fosse, mas o que me der ouvidos, é a sabedoria falando, o que me der ouvidos, né? Como se uma pessoa que tem intenção e propósitos, como alguém que age e conquista coisas boas e valiosas, é como uma pessoa, né? O livro de Provérbios, a sabedoria dialoga com a gente, né? Há um livro deuterocanônico, que não tem na nossa Bíblia, e tem na Bíblia da igreja, usada pela igreja católica, que chama sabedoria, né? E o sentido é mais ou menos o mesmo, né? Eles têm também o livro de Provérbios, mais esse livro da sabedoria. Mas é interessante, se você tiver acesso, ou mesmo pela internet, a uma Bíblia católica, leia, vale a pena conhecer e ver os ensinamentos que esse livro traz. Por exemplo, em Provérbios 9, né, de 1 a 10, então vamos ver, o que está escrito lá em Provérbios 9, de 1 a 10, né? Ele fala do banquete da sabedoria. Então ele fala, a sabedoria edificou uma casa, lavou suas 7 colunas, vai para aí. A sabedoria educa uma casa e a faz com dedicação e cuidados, e depois convida outras pessoas para celebrar suas conquistas. Então, a sabedoria, como você colocou aí, então, a sabedoria edificou a sua casa, né? E aqui ainda no Provérbios capítulo 9, ele vai falar de novo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Então a sabedoria está muito relacionada ao temor do Senhor, né? A reverência, o respeito que nós temos que ter pelo Senhor, e a prudência. O livro de Provérbios, o livro da sabedoria, nos ensina a sermos prudentes, né? Os primeiros 9 capítulos de Provérbios destacam o resultado da sabedoria para quem a recebe, mas é no capítulo 1, dos 20 ao 32, né? Vamos ler esse trecho, né? O título desse texto na Bíblia é Clama a sabedoria. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama a entrada das portas, e nas cidades profere suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento?
Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse, antes rejeitasse todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei da vossa desventura, e envindo a vossa perdição como ré de moinho, quando vos chegar o aperto e angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. É a sabedoria falando, gente, né? Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Preferiram ficar longe de Deus. Portanto, comerão do fruto do seu próprio procedimento. E dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar, o leva à perdição. Dura esse discurso, né? Vale a pena reler, tá? Leia lá, o texto da nossa lição é o capítulo 1 do livro de Provérbios, né? É Provérbios 1. Que encontramos nesse texto que nós lemos as graves consequências para quem rejeita a sabedoria. No entanto, quem acolhe habitará seguro. Está lá no versículo 33, tranquilo e sem temor do mal. Em Provérbios, a instrução, o saber, os bons conselhos são transmitidos por muitas vozes. São passados pelos pais e mães, mestres, reis e sábios, contudo a voz que sobressai em todo o livro é a voz da sabedoria. E feliz é a pessoa que a ouve. Bom, em Provérbios 9, né, versículos 11 e 12, ele diz isso, né? Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Se é sábio para ti mesmo és, se és escarnecedor, tu só o suportarás. Como tornar-se então uma pessoa sábia? O que a gente tem que fazer para que nós sejamos sábios? Diz o texto da nossa lição. Temendo a Deus. Primeira coisa, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então a primeira coisa que precisamos é ter temor ao Senhor. Salomão ensinou esse princípio que refletia a sua própria experiência com Deus. Foi por temer a Deus que ele pediu que o tornasse uma pessoa sábia. Lembra? Deus falou, pede o que você quiser. Ele pediu para Deus, eu quero sabedoria para dirigir esse povo. Né? Foi por temer a Deus que quis agradá-lo, buscando os interesses do Senhor. Está lá em 1 Reis, vamos ver. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 9. Não custa nada a gente dar uma espiadinha, né? 1 Reis, capítulo 3, no versículo 9, ele diz assim: dá, pois, ao teu servo coração compreensível para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar esse grande povo? Então, como ele pediu sabedoria, Deus deu a ele riquezas e poder e tudo aquilo que a gente já conhece a respeito do rei Salomão. Temer a Deus é o primeiro passo para adquirir sabedoria, porque o temor do Senhor possibilita que Deus nos transforme. Uma dessas mudanças é que nos tornamos pessoas mais humildes, e a humildade é essencial para reconhecer que não temos todo o conhecimento e que nem sempre nossas escolhas são as melhores, não é? Provérbios 3, né, dos capítulos 5 a 8, ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração, gosto muito desse versículo, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os seus ossos.
né? Confia no Senhor de todo o teu coração. Nem sempre nossas escolhas são as melhores. Por isso nós temos que escolher o que está escrito no texto. E que sempre temos algo mais a aprender. Ninguém sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo. Cada dia é um dia de aprendizado. Cada dia que Deus nos concede é um dia para aprendermos mais, nos tornarmos mais sábios. E temendo a Deus que conseguimos abrir mão de opiniões e escolhas contraditórias e aceitar os ensinos e as instruções do Senhor. A segunda coisa para nos tornar sábios é buscando o conhecimento de Deus. Buscar o conhecimento de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Lembramos que quando conhecemos a Deus, alcançamos o entendimento. Em outras palavras, conhecer a Deus abre os nossos olhos para a vida. Muitos dos nossos conceitos e preconceitos caem por terra quando nos deparamos com a sabedoria de Deus. O estudo da palavra de Deus é vida, que nos transforma e que nos capacita a promover transformações. A pastora Rosana está aí se empenhando num trabalho para que a igreja possa ler a Bíblia. Eu acho que é por aí mesmo, as pessoas têm que ler a Bíblia. Não tem outra maneira, tem que conhecer a palavra de Deus, né? Existem alguns sites, eu gosto muito do pastor Augusto Nicodemos, né? Você encontra lá no YouTube. Ele gravou uma série de palestras, né, de estudos a respeito do capítulo de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11. Vale a pena para quem quer mais do que apenas ler a Bíblia, quer conhecer um pouco mais, se aprofundar, que eu acho que isso é muito bom. Eu faço isso direto, né? Procurar se aprofundar mais no conhecimento da palavra. Assistam outro dia eu compartilhei aí no grupo da igreja um link de uma das palestras do pastor Augusto Nicodemos. Quem tiver vontade de se aprofundar no conhecimento da palavra, não só ele, mas há muitos outros estudos a respeito da palavra de Deus, que faz com que a gente vá conhecendo mais e mais. E quanto mais conhecer a palavra de Deus, mais você conhece a Deus. Né? A gente tem que se aprofundar um pouco. Eu sou suspeito de falar, mas porque eu sou apaixonado pelo estudo da Bíblia, então isso faz parte da minha vida, né? Provérbios 2, 1 a 10, ele fala da excelência da sabedoria. É bem interessante, ele fala: filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. E se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a sua voz, se buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos e procurados, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Né? Eu li até o versículo 5, capítulo 2, versículo 1. Provérbios 2, de 1 a 5. Depois complete essa leitura, porque é bastante interessante o texto. Pelo conhecimento da palavra, adquirimos discernimento. Né? Capítulo 11, 2:11. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Né? Todo mundo sabe o que é siso, né? Dentro do siso, ou dentro do juízo. Né? Percepção dos perigos. Temos a percepção dos perigos. Né? Para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. E ele lá no versículo 19 diz: todos que se dirigem, ele diz assim,
E aí ele vai falar, né, para te livrar da mulher adúltera, etc, etc, e vai uma série de outras orientações. E passamos por dedicar o que é reto e justo. Né? O versículo 20 diz assim: andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Leia também o capítulo, o Provérbios 2. O ensino é a ferramenta que pode gerar o conhecimento necessário para a vida, que somado à experiência gera sabedoria. Né? Eu estou aqui me corrigindo toda hora, porque na verdade Salmos não tem capítulo, né? E nem Provérbios. É Provérbios 2, Provérbios 3, Provérbios 4, não é Provérbios capítulo 2, Provérbios capítulo 3, entendeu? A gente não fala Salmo capítulo 23, a gente fala Salmo 23. Isso é apenas uma colocação bem simples, mas é isso, né? Salmo não tem capítulo, né? Provérbios também. Então, quando eu falar capítulo aqui, você já sabe o que eu estou fazendo. Eu estou me fazendo uma referência errada. O bispo metodista Josué Adam Lazier, né, apresentou, baseado em uma proposta da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, 4 pilares para uma educação integral, que é a educação que visa alcançar o ser humano como um todo. Não somente promovendo conhecimento intelectual, mas principalmente preparando-o para a vida. Tais pilares colaboram para a construção do saber. Aprender a conhecer cabe a cada pessoa se empenhar na busca pelo conhecimento. Isso é individual. O conhecimento é fundamental para promover a transformação e libertação das pessoas e da sociedade. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sem o conhecimento, as pessoas ficam acomodadas na vida, não avançam, não se desenvolvem, ficam estagnadas. Aprender a conhecer significa aprender a aprender. É correr atrás do conhecimento a fim de crescer como ser humano. Aprender a fazer. Para alcançar o conhecimento não basta apenas aprender a aprender, mas é preciso agir a partir do que se aprendeu. Não é? O conhecimento é adquirido e construído por meio da transmissão da vivência e das ações que a gente tem. Não adianta eu conhecer. Tem um monte de conhecimento na minha vida e não uso para nada, não serve para nada. Não é assim que funciona. A palavra de Deus é explicada. Quanto a isso, não há valor apenas em se falar ou transmitir. É preciso ir além, viver, fazer, isto é, agir. Lucas 6,46, Jesus fala a respeito disso. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui. Acho que dá tempo. Lucas 6,46. Né? Opa! Lucas 6, 6, 6, 6, 6. Né? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Jesus falou. Né? Aprender a conviver, a sabedoria se manifesta e se desenvolve por meio da inclusão, da comunicação, do respeito às pessoas diferentes, da humanização, do serviço ao próximo, da valorização das experiências das outras pessoas. A convivência com pessoas diferentes, num ambiente onde o contraditório se faz presente e questiona, é o grande desafio dos cristãos e cristãs. Nesse sentido, a busca pelo conhecimento, pelo saber, nos prepara para a convivência, para a comunidade e a solidariedade. Aprender a ser todo conhecimento, educação e ensino, transmitidos a partir da palavra de Deus, visam levar as pessoas a serem seguidores de Jesus, passando pela experiência da conversão e da transformação. Nesse sentido, viver com sabedoria implica viver bem consigo mesmo, como as pessoas e principalmente com Deus. Certamente a falta de sabedoria compromete as escolhas que fazemos na vida. Na verdade, compromete a própria vida. Todas as pessoas são conhecedoras de muitas coisas, mas para além do muito que já sabemos ou achamos que sabemos, é preciso almejar e buscar a verdadeira sabedoria.
Sabedoria e ensino são coisas que se aprende, se transmite. Como podemos ampliar a transmissão desses valores às pessoas que estão próximas de nós? Que Deus nos abençoe. Amém.